Nutrientes são estruturas que constituem os alimentos e que são essenciais para o funcionamento do organismo, fornecendo energia, servindo como matéria-prima, mantendo e reparando partes do corpo e sustentando o crescimento. Os nutrientes são classificados em macronutrientes, que são a água, proteínas, lipídios e carboidratos, que são necessários em maiores quantidades. Micronutrientes, que são as vitaminas e sais minerais, necessários em pequenas quantidades. Os nutrientes plásticos são aqueles que servem de matéria-prima na produção e o crescimento de células e tecidos. Os nutrientes energéticos têm a função de fornecer grande parte da energia do corpo. Nutrientes reguladores controlam as funções vitais e exercem um importante papel no funcionamento do organismo. Diferentemente dos outros nutrientes, os sais minerais são substâncias inorgânicas, ou seja, não podem ser produzidos por seres vivos. Sua maior parte está concentrada nos ossos. Essas substâncias inorgânicas possuem funções muito importantes no corpo e a falta delas pode gerar desequilíbrios na saúde. As principais funções dos sais minerais são: eles atuam como componentes importantes na formação e manutenção dos ossos do corpo. Através de sua ação, que as reações enzimáticas são reguladas. Participam da composição de algumas moléculas orgânicas, agem na manutenção do equilíbrio osmótico. Como o corpo não é capaz de produzir minerais, eles devem ser geridos através de uma alimentação que forneça quantidades adequadas dessas substâncias. As principais vitaminas e suas funções no nosso organismo. A vitamina A, ela tem a função de ela aumenta a resistência às infecções, protege a pele e permite o bom funcionamento dos olhos e de outros órgãos. A falta dela pode provocar uma doença conhecida como cegueira noturna, que é a dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados. O complexo B, ele é um grupo que tem várias vitaminas que auxiliam na formação das células sanguíneas e de moléculas importantes para o corpo. Participa do metabolismo e de carboidratos, gorduras e proteínas. Se a gente usar pouco o complexo B, pode causar beriberi, que é a doença que provoca fraqueza muscular, problemas cardíacos e distúrbios no sistema nervoso. A vitamina C, ela fortalece os vasos sanguíneos, dentes, ossos e cartilagens. A falta dela causa escorbuto, que é a doença que provoca fraqueza, dores nas articulações e o sangramento nas gengivas e no nariz. A vitamina D, ela é formada com o auxílio da luz solar, que é indispensável para a absorção do cálcio e do fósforo pelo organismo. Ela fortalece e protege os ossos e os dentes. Também está relacionada ao processo da cicatrização. A falta da vitamina D pode causar o raquitismo, que é a doença que torna os ossos frágeis e deformados. A vitamina K, ela é essencial no processo da coagulação do sangue. A falta dela pode provocar hemorragia. Os carboidratos ou glicídios, eles são muito conhecidos por açúcares, que são a principal fonte de energia para o organismo. A estrutura química deles podem ser classificados como dois tipos, as simples e os complexos. Os mais simples, como a glicose e a sacarose, são adocicados. E os mais complexos é a celulose e o amido. A celulose é que constitui a parede das células vegetais, que são formadas pelas fibras vegetais, que são essenciais para o bom funcionamento do intestino. O amido é um açúcar típico das plantas, que é armazenado principalmente nas raízes tuberosas, como a mandioca, e nos tubérculos, como a batata. O milho, diversas hortaliças e com alimentos com grãos de trigo, pães e massas são ricos em amido. Embora os carboidratos sejam muito importantes, se ele for muito consumido em excesso, pode acumular gordura e o indivíduo pode engordar. Os lipídios são conhecidos também como óleos e gorduras e são fonte de energia. Geralmente, eles são utilizados pelo organismo na falta de carboidratos. Além da função de reserva de energia, os lipídios participam da constituição da membrana das células e estão relacionados ao funcionamento de algumas vitaminas e atuam na manutenção da temperatura do corpo, ou seja, eles formam uma camada isolante sobre a pele, dificultando a perda de calor. De origem vegetal ou animal, os lipídios podem ser encontrados em estado sólido ou líquido. A gordura e o colesterol são exemplos de lipídios de origem animal. Esses nutrientes estão disponíveis na gema do ovo, em carnes, no leite e em seus derivados. Os óleos vegetais, como o azeite de oliva, o óleo de girassol e o óleo presente no abacate e nas castanhas e nozes,
que são exemplos de lipídios de origem vegetal. O consumo excessivo de lipídios deve ser evitado, pois ele pode causar obesidade e as doenças cardiovasculares. As proteínas são moléculas grandes formadas por uma sequência de unidades menores, os aminoácidos. São matéria-prima básica para a estrutura e o funcionamento das células. Elas formam os músculos, os fios de cabelo e as unhas, entre outros tecidos e órgãos. As proteínas também atuam como fonte de energia, mas isso só ocorre quando os carboidratos e os lipídios já se esgotaram. Esse tipo de nutriente pode ser encontrado nos alimentos de origem animal, como carne vermelha, de aves e de peixes, ovos e leite, ou de origem vegetal, como cereais e sementes de leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, soja e grão de bico.